Livro de Jó. Introdução. O livro de Jó é um dos mais profundos e desafiadores livros da Bíblia, abordando questões universais sobre sofrimento, fé e a natureza de Deus. A história de Jó questiona o sofrimento humano e busca entender por que o justo, o fiel, muitas vezes é submetido a provas e tribulações. A obra é uma combinação de narrativa, poesia e diálogos filosóficos que exploram a relação do ser humano com Deus e o significado do sofrimento. Capítulo 1. A vida de Jó antes do sofrimento. Jó era um homem de fé inabalável e uma vida próspera. Ele era considerado o homem mais justo da terra, um homem temente a Deus e que se afastava do mal. Ele tinha uma grande família, muitos bens e terras, e era altamente respeitado na sua comunidade. Porém, sua vida estava prestes a mudar drasticamente. No céu, ocorre uma reunião entre Deus e os anjos, e Satanás aparece entre eles. Deus se orgulha da justiça de Jó, mas Satanás questiona a fidelidade de Jó, sugerindo que ele só é justo porque vive em abundância. Então Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, mas sem tirar sua vida. Satanás então começa a destruir tudo que Jó tem. Seus bens são roubados, seus filhos morrem em um desastre, e Jó é acometido de uma doença dolorosa e incurável. Capítulo 2. O sofrimento de Jó e sua reação. Jó é golpeado por uma série de tragédias imensas. Ele perde todos os seus bens e tragicamente seus filhos. Sua saúde também se deteriora, com ele sendo coberto por úlceras dolorosas. Porém, mesmo diante de tantas adversidades, Jó não amaldiçoa a Deus, mas se lamenta profundamente. Ele rasga suas vestes, coloca cinza sobre sua cabeça e expressa sua dor, perguntando-se por que isso está acontecendo com ele. Apesar do sofrimento, Jó mantém sua integridade. Sua esposa, em um momento de desespero, sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra, mas Jó se recusa, dizendo: aceitar o bem de Deus e não aceitar o mal. Essa frase mostra que ele não compreende completamente o porquê de seu sofrimento, mas ainda assim, não perde sua fé em Deus. Capítulo 3. O chegada dos amigos de Jó. Após seu sofrimento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm consolá-lo. Eles ficam em silêncio por 7 dias, demonstrando respeito pela dor de Jó. Porém, quando começam a falar, cada um deles tem uma perspectiva diferente sobre o que aconteceu com Jó. Elifaz sugere que o sofrimento de Jó é uma consequência de seus próprios pecados. Para ele, o sofrimento é sempre uma punição de Deus por ações erradas. Bildade reforça a ideia de que Deus recompensa os justos e pune os ímpios, e como Jó é um homem justo, ele deve ter cometido algum pecado oculto. Zofar vai ainda mais longe, dizendo que o sofrimento de Jó é muito mais leve do que ele realmente merece, insinuando que sua dor é uma punição menor do que deveria ser. Jó, no entanto, responde com frustração e dor, questionando a acusação de seus amigos. Ele não vê como suas ações poderiam justificar tamanha calamidade e começa a se perguntar por que os justos sofrem, enquanto os ímpios parecem prosperar. Capítulo 4. O desespero e as questões de Jó. Jó começa a se desesperar ainda mais, sentindo-se abandonado por Deus. Ele questiona profundamente a justiça de Deus e pede para entender o motivo de seu sofrimento. Em seus diálogos com seus amigos, Jó não aceita suas acusações e continua a se justificar, insistindo em sua integridade. Ele se pergunta: por que o justo sofre? Por que Deus permite tanto mal no mundo? Essas perguntas, cheias de dor e perplexidade, são fundamentais no livro de Jó, pois refletem o sofrimento humano diante do mal e da injustiça. Jó expressa sua angústia de que o sofrimento parece ser aleatório, e que não há uma explicação lógica ou justa para ele. Ele pede um confronto direto com Deus, esperando que Deus o explique por que ele causou tanto sofrimento. Capítulo 5. A resposta de Deus. Após um longo período de sofrimento e diálogos intensos, Deus finalmente responde a Jó. No entanto, Deus não oferece uma explicação clara sobre o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele o desafia a entender a vastidão e a complexidade do universo, questionando se Jó tem o poder de compreender ou controlar a criação divina. Deus fala sobre a natureza do mundo e o papel do ser humano dentro dele, questionando Jó sobre o controle da criação. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem estabeleceu seus limites? Deus revela a Jó a magnitude de seu poder e sabedoria, mostrando que, como seres humanos, não somos capazes de compreender a totalidade do plano divino. Capítulo 6. O arrependimento de Jó. Após a resposta de Deus, Jó reconhece sua limitação e se humilha diante de Deus. Ele percebe que, apesar de suas questões e reclamações, ele nunca foi capaz de compreender plenamente a sabedoria divina.
Jó se arrepende de questionar a justiça de Deus e reconhece que Deus é soberano, independentemente de sua própria dor ou sofrimento. Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora te vejo com os meus próprios olhos, sinalizando que através de seu sofrimento, ele teve uma experiência transformadora de Deus. Capítulo 7. A restauração de Jó. Após o arrependimento de Jó, Deus restaura sua sorte. Ele recebe de volta 2 vezes mais do que havia perdido, novos filhos, novas riquezas e uma vida mais próspera do que antes. Seus amigos também são repreendidos por Deus por não terem falado corretamente sobre ele, e Deus exige que eles ofereçam sacrifícios em arrependimento, com Jó orando por eles. A história de Jó termina com a restauração de sua vida, mas mais importante, com a transformação de sua visão sobre Deus e o sofrimento. Jó, agora mais sábio, não só experimenta a redenção material, mas também alcança uma nova profundidade espiritual. Conclusão. Lições do livro de Jó. O livro de Jó oferece profundas lições sobre o sofrimento humano, a soberania de Deus e o significado da fé. Ele nos ensina que mesmo no sofrimento, a confiança em Deus pode nos levar a uma compreensão mais profunda de sua sabedoria e poder. Embora não possamos sempre entender os motivos pelos quais sofremos, podemos confiar que Deus tem um propósito maior que vai além da nossa compreensão. Jó também nos mostra que a fé verdadeira não é uma fé condicional. Ela persiste mesmo diante das maiores adversidades. Sua história nos lembra da importância de permanecer humildes diante de Deus, reconhecendo nossa limitação e aceitando a soberania divina em todas as circunstâncias da vida.